Vou falar com o Dr. Carlos Martins sobre o colesterol, que já foi hoje aqui conversado na Praça da Alegria, tendo o aloé como tratamento, como possível tratamento, para evitar que o colesterol mau nos atinja. Colesterol mau, mas existe também colesterol bom. Faz favor de se sentar e começa então por fazer essa distinção. Afinal de contas, há dois tipos de colesterol. Bom dia. Bom dia Jorge, bom dia aos seus telespectadores. É verdade, existe mais do que um tipo de colesterol. Aliás, o colesterol é uma gordura essencial à vida. Nós precisamos dele para viver. O problema é quando ele está em excesso na corrente sanguínea. E ele pode estar em excesso, digamos, com base em duas fontes. Diga. Um é o colesterol que nós introduzimos no nosso organismo através da alimentação, e outro é o colesterol que o nosso próprio organismo produz. Ou seja, às vezes há pessoas que têm muito cuidado com a alimentação e mesmo assim têm colesterol em excesso. Por que é que isso sucede? Uma questão, às vezes até genética, até hereditária. Realmente, por vezes, o nosso organismo tem algumas pequenas disfunções em que o colesterol se começa a acumular na corrente sanguínea. Eu não quero destruir a sua apresentação porque preparou a sua alocução sobre o colesterol, então seguimos agora a ordem que nos Muito bem. Podemos então, se calhar, dirigir ali. Vamos lá. Como lidar com o colesterol? No fundo, é este o nosso intuito, é dar-lhe algumas pistas de como lidar com ele. Quando o colesterol está em excesso na corrente sanguínea, começa a formar-se, em alguns pontos dos vasos sanguíneos, uma placa de gordura. Neste caso, vemos aqui o exemplo de uma artéria no coração, que leva sangue. Exatamente. Esta é uma artéria normal, sem nenhuma placa, e cá está esta placa. Esta placa é fácil de compreender que obstrói, ou seja, existe aqui uma dificuldade de passagem da corrente sanguínea. É aquela imagem da mangueira, não é? Exatamente. Ao pressionarmos a mangueira... Mas eu tenho aqui uma animação que vai mostrar claramente o que é que pode acontecer. Agradecia então que passássemos a essa animação. No fundo, quando existe uma obstrução total, o que acontece é um infarto. Temos aqui esta artéria que leva sangue para o músculo do coração. Cá estão as placas. Aqui existe um aperto da artéria, o sangue está a passar. Por vezes a placa pode inflamar, pode romper, pode formar-se um coágulo esse que depois se torna maior e até se pode libertar e originar um êmbolo, um trombo, que acaba por obstruir completamente o vaso sanguíneo. A partir daqui o sangue não passa. Quando o sangue não passa, o que é que acontece no coração? Esta zona aqui, estas células estão a morrer, não recebem oxigênio, não recebem os nutrientes e temos então um infarto. Realmente o colesterol aumenta o risco de nós termos infartos, de termos AVCs, acidentes vasculares cerebrais, e é por isso que nos preocupamos com o colesterol. Contudo, a mensagem principal que eu queria deixar hoje é que não devemos olhar só para o colesterol. Temos que olhar para um conjunto de fatores. Antes de mais, temos que compreender realmente que o colesterol é uma gordura e que depois existem vários tipos de colesterol e existem outros tipos de gorduras, como os triglicerídeos. E dentro do colesterol existe então o colesterol bom, que para nós é o HDL, sim, e o colesterol mau, que é o colesterol LDL. As aulas de biologia. Voltamos às aulas de biologia. Exatamente. Podíamos passar à imagem seguinte. Na verdade, muito do que se passa no nosso organismo neste campo depende deste equilíbrio entre o colesterol bom e o mau. De modo que muitos dos conselhos que nós damos às pessoas, no sentido, por exemplo, de terem uma atividade física, evitar o sedentarismo. É exatamente para reequilibrar exatamente, é para favorecer o colesterol bom. O evitar a gordura animal, o preferir o peixe, o usar o azeite como gordura de tempero, são tudo fatores que vão favorecer o colesterol bom. Para aumentar o colesterol bom. Exatamente. O colesterol bom é protetor, protege-nos dos infartos, dos AVCs. O mau, antes pelo contrário, provoca aquelas coisas que nós vimos um bocadinho naquela animação. Agradecia que passassem à imagem seguinte. Uma dúvida muito frequente: quando é que devemos fazer análises ao sangue para avaliar o colesterol? Pois, não é apenas quando pedimos um empréstimo para a casa. Sim, mas também não é tão frequente como às vezes as pessoas julgam. Por vezes as pessoas acham que devem estar constantemente a vigiar o colesterol, a picar o dedo para ver o colesterol. Não é bem assim.
Então. E este problema é um problema crónico, é um problema que se tem que acompanhar ao longo do tempo. Por exemplo, num homem saudável, numa mulher saudável, que não tenha outros fatores de risco, será apenas necessário começar a vigiar o colesterol a partir dos 35 nos homens e a partir dos 45 anos nas mulheres. E essa medição, já percebi, pelo trabalho que aqui vai apresentar, que não tem que ser frequente. Exatamente, não tem que ser frequente. Se mas terá na primeira uma vez estiver normal, se numa primeira vez estiver normal, numa pessoa saudável, sem outros fatores de risco, ou seja, não fumador, não obeso, não hipertenso, basta que faça esta medição, por exemplo, de 5 em 5 anos. 5 em 5? Exatamente. No caso de ter o colesterol total elevado, então é necessário o médico pedir o colesterol bom e os triglicerídeos. Muito bem, para se distinguir as diferenças, não é? E através de uma fórmula calculamos o colesterol mau, o LDL. A quantidade, e não é? Qual é o objetivo deste cálculo? É para decidir se vamos ou não tratar, se temos ou não que introduzir, por exemplo, um medicamento. Detectado o mau colesterol em quantidade acima daquilo que é normal, o que é que devemos fazer? Antes de mais, falar com o médico. Porque a decisão e aquilo que é normal para cada pessoa, e já agora agradecia que passassem para a imagem seguinte, aquilo que é normal para cada pessoa depende de vários fatores. Por exemplo, eu posso ter um jovem com um colesterol total de 250 que pratica atividade física, que não seja fumador, e este jovem não precisa de tratamento quando eu vou calcular o colesterol mau. Mas, por exemplo, posso ter uma pessoa com colesterol de 210, que até está ainda no limite, está no limite, mas que porque é diabético ou porque é hipertenso, quando eu vou calcular o colesterol mau... Tem que ter isso em consideração. Exatamente, já pode necessitar de tratamento. Muito bem. Esta abordagem é importante que as pessoas a conheçam, porque às vezes as pessoas ficam muito angustiadas, comparam as análises com um familiar, com um vizinho, e dizem, afinal, o teu médico tens este valor e o teu médico deu tratamento, e no meu caso não deu tratamento. E tem a ver com isto, tem a ver... Nós, ao abordar o colesterol, temos a olhar para a pessoa como um todo e temos que olhar para outros fatores de risco. Agradecia que passassem. Vamos passar ao próximo quadro. Ao próximo slide. Vamos lá ver se ele entra. Exatamente. Temos que esperar mais um bocadinho. Quais são os fatores, então, que o médico tem que ter em consideração? Realmente a decisão de tratar ou não tratar depende do colesterol LDL, do mau, e depende muito do risco cardiovascular global. E para esse aspecto, podem passar então à imagem seguinte, é muito importante ter em consideração a idade, o sexo. Por exemplo, no homem, o limite para tratar é inferior ao caso da mulher, porque o risco é maior. No homem o risco é maior do que na mulher. Exatamente. E por isso é que no homem começamos o rastreio mais cedo. É importante saber se a pessoa tem hipertensão, se tem diabetes, se tem história familiar de colesterol elevado, se tem história familiar de infarto. Tudo isso pode fazer com que a decisão seja diferente e os valores ideais, aquilo que consideramos como normal para aquela pessoa, realmente é importante. A mensagem fundamental é esta aqui, que estava ali no quadro. É manter uma vida saudável. Não devemos olhar para o colesterol simplesmente como um fator único. Temos que abordar o colesterol no contexto de uma série de múltiplos fatores que têm que ver com o estado de saúde geral. E que têm que ver com a pessoa como um todo. Não é? E com as características que ela tem, com as características que existem até na família da pessoa. Claro. Para depois não entrarmos em depressão profunda, nem nos tornarmos mais hipocondríacos do que aquilo que realmente somos. A mensagem também é essa. Dr. Carlos Martins, muito obrigado mais uma vez pelo seu esclarecimento.